segurança. A manutenção das características da autenticidade e a fidelidade dos documentos eletrodigital passa pela diplomática, segurança de produção, tramitação de armazenamento, legislação. O Estado brasileiro está a definir as legislações específicas para a produção e uso do armazenamento desses tipos de documentos. Procedimento de segurança de transmissão. Um documento eletrônico arquivista é aquele que é transmitido de maneira segura, cujo status da transmissão pode ser determinado e até reservado de maneira segura e cuja proveniência pode ser verificada. De modo de transmissão, de modo pelo qual os documentos circulam nos espaços predefinidos pelo sistema de transmissão, que pode ser rastreada pela trilha da auditoria. A ideia básica da análise de trilhas da auditoria é de que, em primeiro lugar, se registra em armazenamento de atividades de sistemas de uma sequência selecionada por projetistas ou administradores com base na importância dessa atividade para a segurança. Certificado digital, procedimento tecnológico que une as informações provenientes do seu possuidor a um mecanismo de criptografia, gerando assim uma identificação que possibilita a convalidação da comunicação eletrônica entre as duas partes. Certificado ou identidade digital é um software de papel, documento identificado para comprovação de uma forma eletrônica da identidade do usuário. Um certificado digital contém dados que funcionam como um certificado físico. Os certificados são expedidos por uma autoridade de certificado. SSP, Secretaria de Segurança Pública, Autoridade de Certificação, RG, Certificado Digital, ponto digital. Quais são as aplicações de um certificado digital? 3 finalidades: autenticidade, fidedignidade, identifica, garante a validade do documento digital. Cifragem, proporciona um sigilo das informações. Assinatura digital permite que assinar o documento digital. Certificado digital conteúdo, o número da série de certificado, dados de identificação de autoridade de certificadora do ambiente, do nível de posição, das identificação do possuidor, dados de emissão do certificador, data de início da validade do certificado, data da expiração da validade do certificador, a chave pública que deve ser utilizada para acessar as informações criptografadas pelo certificador, a versão e padrão tecnológico do certificador, a infraestrutura das chaves públicas, sugere a necessidade de autentificar as chaves públicas utilizadas para a validação das assinaturas digitais. É um conjunto de técnicas e práticas e procedimentos a serem implantadas pelas organizações governamentais privadas brasileiras com o objetivo de estabelecer fundamentos tecnológicos e metodológicos de um sistema de certificado digital baseado na chave pública. ICP Brasil possui estrutura e hierarquia de certificação de raiz. IC Brasil, instituída por meio de medida provisória da Lei de 2002, de agosto de 2001. Assinatura digital, documento físico e só possível por meio da prova inexpressiva, porém, se junto a ele se faz presente outros elementos da sua eficácia, como por exemplo probatória, tende a aumentar a expansivamente. A assinatura do manuscrito é o elemento por excelência que identifica a autoria do documento. A assinatura manuscrita tem 3 funções básicas. Indicativa aponta a quem é o autor do documento. Declarativo, o autor assume a paternidade do que assinou, concordando com o seu conteúdo. Probatória pode ser verificada por outras pessoas, sendo válida como prova. A falsidade de uma assinatura quebra essas 3 funções. A assinatura é colocada no meio físico e está registrada a informação. O mesmo método de autentificação dos algoritmos da criptografia da chave pública, operando em conjunto com a função de resumo, também é conhecido como uma função de hash, chamada de assinatura digital. Na assinatura digital, o documento não sofre qualquer alteração do hash cifrado
com a chave primária. É anexada ao documento. A assinatura digital contém chaves de processo de elementos eletrônicos difícil de decifrar por terceiros. Para comprovar uma assinatura digital, é necessário inicialmente realizar duas operações: calcular o resumo criptográfico do documento e decifrar a assinatura com a chave pública do signatário. Se forem iguais, a assinatura está correta, o que significa que foi gerada pela chave privada correspondente à chave pública utilizada para a verificação do que o documento está íntegro. Caso seja diferente, a assinatura está incorreta, o que significa que pode ter havido alterações no documento ou assinatura pública. Criptografia. A palavra criptografia tem origem da grega, que significa a arte de escrever em códigos de forma de esconder as informações de forma de um texto incompreensível. A informação codificada é chamada de texto cifrado. O processo de codificação ou ocultação é chamado de cifragem, e o processo inverso, seja obter a informação original a partir do contexto cifrado chama-se de cifragem. A criptografia é a transformação de um texto claro, legível para todos, para um texto cifrado codificado. A cifragem é a decifragem realizada pelos programas de computador chamados de cifradores e decifradores. Assim, para manter as informações secretas, basta cifrar a informação e manter em sigilo a chave. Criptografia simétrica e assimétrica. Assimétrica é a utilização de uma única palavra cifrada para decifrar o documento. Assimétrica é utilizada um par de chaves públicas e privadas. Criptografia simétrica. Cifração. Decifração. Mensagem, chave, Criciútina, mensagem clara. Criptografia simétrica, internet, mensagem cifrada. José, destinatário. Área remetente. O que for cifrado com a palavra pública só pode ser aberto com a palavra privada da mesma pessoa.